Muito bem, estamos dando início aí à nossa live deste domingo. Seria o culto vespertino, mas tendo em vista aí as restrições impostas pela Secretaria de Saúde do município de Lagamar, ainda não estamos podendo nos reunir no templo. E claro, por bom senso também e por cuidado para com o nosso próximo, só estaremos retornando às atividades de forma normal quando estivermos seguros, quando tivermos segurança, para que todos possam, com muita tranquilidade, se reunir no templo para adorar o nosso Deus. Quero ler aqui um texto que se encontra no livro do Apocalipse, Apocalipse capítulo 15. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, em Apocalipse 15, quero aproveitar aqui para agradecer o apoio do Jonatas na transmissão dessa live. Também mandar aqui um abraço para as irmãs da SAF Manaim, da SAF lá da Igreja Presbiteriana, de Lagamar. Um abraço também aqui para as mães, todas as mães da Igreja Presbiteriana, mas também estendido às mães aqui de Lagamar e também aquelas que estão agora nos assistindo pelo Facebook e posteriormente pelo YouTube. Bem, diz assim então a palavra 15. Grande e justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti. Porque os teus autos ou atos de justiça se fizeram manifestos. Porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Apocalipse 14. Nós temos aqui a visão de João, de um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, entoando e cantando o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo essas palavras que li ainda há pouco. E eu convido você a adorar a Deus. Nesses dias conturbados, temos que nutrir a esperança que nós temos de novos céus e nova terra. Temos que trazer à memória aquilo que nos pode dar a esperança. E nós sabemos e temos crido que temos um galardão para receber. Nós temos uma herança que não murcha, a qual tomaremos posse na eternidade. E juntamente com os anjos, os santos anjos, que cantaram esse cântico aqui agora, lido, nós também nos juntaremos a estes anjos na glória e louvaremos a Deus. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Nesses dias de insegurança sanitária, nós devemos nos voltar ainda mais para Deus. Não devemos endeusar a ciência, ainda que caminhamos juntos com ela. A Bíblia não despreza a ciência, não joga no lixo a ciência. Não, a ciência, como um dom gracioso de Deus, foi dado ao homem para o bom uso, para o bem do próprio homem. Mas a ciência em si mesma não é um Deus. Só há um Deus eterno e verdadeiro Criador, o Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo.
Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Vamos adorar então com oração, né, o nosso Deus, e ao mesmo tempo que adoraremos, também confessaremos os nossos pecados. Deus, o eterno, o Criador, o único Deus, é um Deus santo. Esse Deus santo, ele é único, porque não há outro, e ele é inigualável, ele é distinto, ele não se mistura com a criação. É o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Adoremos o único Deus. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela tua presença conosco. Obrigado pela tua presença agora em cada lar que está nos assistindo, agora pelos meios de comunicação que nos foram disponibilizados nesses dias. Ó Deus eterno, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Tu és o único Deus, o eterno, o Criador. Ó meu Deus, e o Senhor está entronizado entre os louvores de Israel, entronizado acima dos querubins. Tu és digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Meu Pai, reconhecemos ao mesmo tempo a nossa miserabilidade, a nossa fragilidade, a nossa pequenez. Nós somos pecadores. Nós precisamos, ó Deus, desesperadamente da sua graça. Ó Deus, seja favorável para conosco. Nos assista agora, Deus, aceita-nos na tua presença. Ó eterno Deus, perdoa o nosso pecado. Lava-nos de toda a imundícia e chaga do pecado. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Ó Deus eterno, dá-nos um coração quebrantado, um espírito compungido, porque este é o sacrifício que é agradável ao Senhor. Meu Deus, que o Senhor agora quebrante-nos o coração, que o Senhor agora trabalhe na nossa mente para que todo o nosso pensamento seja levado cativo ao Senhor agora. Ó Deus, e o Senhor possa ministrar ao nosso coração por meio dessa devocional, por meio da palavra, por meio do louvor, ó Deus, que prestamos ao Senhor. Praza-te em nos abençoar. Ó Deus eterno, em nome de Jesus assim oramos. Amém. Nós vamos ouvir um hino, né, o hino Rude Cruz, e é um hino que nos lembra um pouco, né, dos dias de Santa Ceia. E eu imagino que os irmãos estão com saudades dos nossos cultos e celebrações e também de participar da mesa do Senhor. E com a graça de Deus, breve nós poderemos nos assentar em volta da mesa do Senhor Jesus, tomar do pão e beber do cálice em memória de Jesus, lembrando do sacrifício redentivo realizado por Cristo e da nossa irmandade, né, da herança que temos e da promessa do retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos ouvir então esse hino. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Sim, eu amo a mensagem da cruz, levo eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, é por uma coroa.
vivo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Muito bem, então estamos aí de volta, né? Com essa live, eu quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando. E depois, se você quiser compartilhar, né, com outras pessoas, faça isso, né? Vamos levar o mais longe possível e para o maior número de pessoas possível um pouquinho da palavra de Deus. E eu quero ler para a nossa devocional hoje o texto de Efésios, capítulo 2, do 1 até o 10. Então, Efésios, capítulo 2, versículos 1 ao versículo 10. É um texto muito conhecido nosso, mas não de todo mundo. Na primeira parte de Efésios, aliás, deixa eu falar que os primeiros capítulos, né, de Efésios são chamados de capítulos doutrinários e os últimos capítulos chamados de capítulos mais práticos, como, por exemplo, exortação à santidade, à vida familiar, à unidade da igreja, etc. E a primeira parte, os 3 primeiros capítulos, são assim chamados, então, doutrinários, porque fala da doutrina, da predestinação, da soberania de Deus, da eleição divina, né? Nos apresenta a questão do pecado e da graça. Também nos fala sobre a vocação e o apostolado de Paulo. E hoje nós vamos ver aqui o capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Então diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo,
segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Bem, esse texto a gente pode dividi-lo em 3 partes, bem presbiteriano, né? A gente pode fazer uma divisão do versículo 1 ao versículo 3, e depois do versículo 4 ao versículo 9, e finalmente o versículo 10, como uma conclusão até, se assim você entender. Do que fala a primeira parte, então, nessa divisão que sugerimos aqui? A primeira parte nos fala do estado decadente que caiu o homem, ou que se tornou o homem após a queda. Nós cremos na doutrina do pecado original. Assim, a Bíblia ensina que desde Adão e Eva, desde a queda do primeiro homem, Adão, o pecado tomou conta da humanidade, de forma que todas as pessoas já nascem pecadoras. Isso mesmo, elas já nascem corrompidas pelo pecado. O pecado se alastrou e corrompeu todas as partes do ser humano, todas as faculdades do ser humano, a mente, o corpo, a alma. Ou seja, pelo pecado entrou a morte no mundo, entrou a corrupção no mundo. E Paulo, então, descreve isso nessas palavras aos crentes da cidade de Éfeso, ou da igreja em Éfeso, a respeito do estado em que eles se encontravam antes de Cristo, ou antes de serem encontrados por Jesus, antes de serem salvos por Jesus. E assim a gente pode pensar, qual é o estado que se encontra todo aquele homem e mulher sem Jesus Cristo? Paulo diz que essas pessoas sem Jesus estão mortas nos delitos e pecados. Ou seja, o pecado gerou ou trouxe a morte para o ser humano. Nós podemos entender essa morte em 3 níveis. Por exemplo, primeiro, o afastamento do homem de Deus. Imediatamente, a queda de Adão, ele perdeu a comunhão com Deus. Então, o que é a morte? A perda da comunhão com Deus. O homem sem Jesus, ele está morto nos seus delitos e pecados. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: o salário do pecado é a morte. Ainda aos Romanos, ele diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Bem, então, ele diz que o homem está morto nos seus delitos e pecados. Separou-se de Deus, foi afastado da comunhão com Deus, porque o homem se rebelou contra Deus, declarou guerra a Deus, virou as costas para Deus. Ele morreu, nesse sentido. Ele também estava agora sujeito à morte física. O homem agora também iria morrer fisicamente, iria para um túmulo, como consequência do pecado.
e o homem estaria sujeito ao inferno, à condenação eterna, outro tipo de morte. Paulo diz: vocês estavam mortos. Bem, mas no versículo 2, ele diz assim, que essas pessoas que anteriormente ao encontro com Cristo, ou à vida com Cristo, elas estavam mortas e andavam segundo o curso deste mundo. Ou seja, essas pessoas sem Cristo andavam segundo o curso deste mundo, ou seja, deste século. Quando Paulo usa essa expressão mundo aqui, segundo o curso desse mundo, ele está falando de um mundo em rebelião contra Deus, um mundo oposto a Deus, um mundo que odeia a luz, que odeia Deus. Então, as pessoas sem Jesus, elas andam segundo a orientação deste sistema anticristão. Então, esse mundo é inimigo de Deus. Por isso que Jesus, ou a palavra de Deus, perdão, vai dizer em outro lugar que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. O que é o mundo? É todo o sistema anticristão, o sistema que se opõe a Deus. Pode ser um sistema ou um modo de viver que desobedece a Deus, que não faz conta de Deus e que se opõe a Deus e que tenta destruir aquilo que é de Deus. Então, esse mundo como sistema de pensamentos, sistema político, como um sistema filosófico, como um sistema religioso, que se opõe a Deus. Diz mais aqui que as pessoas sem Cristo andam não só segundo o curso do mundo, mas também segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós, Paulo está dizendo, nós crentes, nós cristãos, né, nós também andávamos no passado, antes de termos sido encontrados por Cristo, andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, desde o nascimento, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, que ainda não foram salvos ou não foram encontrados por Cristo. Então, Paulo, nesses 3 primeiros versículos, nessa primeira parte do capítulo 2, ele fala do estado desastroso, terrível que se encontra uma pessoa sem Cristo, morta nos seus delitos e pecados, que andam segundo o curso deste mundo, como zumbis aqui na terra, mortos-vivos, né? Pessoas que andam segundo o século, então são inimigas de Deus. E mais terrível ainda, pessoas que andam segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Paulo está falando de uma situação espiritual terrível. Pessoas sem Cristo, pessoas que estão sujeitas à ação do maligno em suas vidas, sujeitas a fazerem a vontade, então, de Satanás. E Paulo termina essa parte dizendo também que essas pessoas andavam fazendo a vontade da carne, ou andando segundo a inclinação da carne, ou seja, segundo os desejos malignos do coração. Bem, então é um estado de trevas, grandes trevas. Então essa primeira parte aponta para a real situação, a desesperadora situação de uma pessoa sem Cristo. Por isso, as pessoas precisam receber a luz do Evangelho, porque elas estão nas trevas. Por isso, elas precisam do sopro de vida que está em Cristo, porque elas estão mortas nos seus delitos e pecados. Elas precisam ter uma nova mente, porque elas andam segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar que atua nos filhos da desobediência. E anda segundo os desejos da carne, então ela precisa nascer de novo, ter a sua vida mudada e transformada. Então, agora no versículo 4, que é a segunda parte do texto, diz assim, no versículo 4, mas Deus, depois de descrever o terrível quadro que se encontra o homem sem Deus, ou o homem sem Cristo, um estado de perdição, de condenação, agora Paulo apresenta o que
Cristo fez para tirar o homem do lamaçal do pecado, do tremedal de lama, e dar ao homem uma nova vida, esperança, eternidade com Deus. Ele diz assim, olha, se por um lado o homem vivia num estado mórbido, num estado de morte, num estado de perdição, ele diz, mas Deus, ou seja, Deus não permitiu que isso continuasse assim para sempre. Deus agiu, Deus interviu, Deus desceu até nós em Cristo Jesus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, ou seja, por causa da misericórdia de Deus para conosco, Ele nos deu Jesus Cristo, para que Jesus viesse e destruísse as obras do maligno, para que Jesus viesse e destruísse aquilo que prendia ou que escravizava o homem nesse estado letárgico que é o pecado. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados e nos dar a vida eterna. E veja que então que o texto nos fala, por um lado, do estado de perdição do homem, aquilo que Calvino chama de depravação total do homem, uma vez que o homem estava perdido e morto, sem possibilidade alguma de desejar sequer ser salvo. Uma vez que ele estava morto, Deus, então, de forma graciosa, misericordiosa, vem ao encontro desse pecador e o alcança. O texto diz que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A primeira coisa, então, que ele nos diz é que estávamos mortos, mas Deus nos deu vida. A gente se lembra aqui de quando Deus fez Adão, até então um boneco de barro. Deus o fez. E então soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Ruá. Deus soprou o seu espírito e Adão se mexeu. Aquele que era um corpo de barro se tornou um carne. E ele se levantou e viu que era uma criação especial de Deus. Ele possuía a imagem de Deus. Foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele podia se reconectar com Deus ou ter comunhão com Deus, relacionamento com Deus. Mas o que aconteceu? Ele caiu, ele pecou, ele estragou tudo. Ele se corrompeu e a sua corrupção também trouxe maldição para o planeta Terra. E desde então todos nascemos pecadores e precisamos desesperadamente da misericórdia de Deus para que voltemos a ter comunhão com o Pai, com Deus. E Deus fez isso. Nós não podíamos ir até Deus, mas Ele veio até nós e nos deu vida. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus nos dá a vida eterna. Aquela pessoa que está sem Cristo, ela está morta, anda segundo o curso desse mundo. Ela está sujeita à ação de Satanás. Ela faz a vontade da carne e dos pensamentos, que se opõem a Deus. Mas há uma esperança para essa pessoa. Deus foi misericordioso e nos deu Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos dá vida e vida em abundância. Vida com significado, vida com sentido. Agora veja bem, o que moveu Deus a fazer isso por você, por mim, pelos pecadores? Apenas a bondade dele, o amor dele por nós, a graça dele por nós. A salvação é pela graça. Olha o que diz aqui o texto. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós,
é dom de Deus. Olha, pelo menos 3 vezes é repetida a expressão graça aqui. Um favor imerecido. Ou seja, você, eu, ninguém merecia ser salvo, mas Deus decidiu nos salvar por amor, por misericórdia. O que merecíamos? A morte. O que merecíamos? A condenação eterna, o inferno. Mas o que Deus nos deu? A salvação, o perdão dos nossos pecados. Deus nos deu vida em Cristo, pela graça. A salvação é pela graça, não por obras. Diz no versículo 9, não de obras para que ninguém se glorie. Se a salvação dependesse da sua bondade, então o mérito seria seu e não de Deus. Mas a salvação é por um ato exclusivo da graça de Deus. Então ela depende totalmente de Deus. Mas o que se espera de você? Que você tenha fé. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Mas o texto está dizendo então que até a fé é um dom de Deus. Ou seja, Deus suscita fé em você para que você creia. Paulo, escrevendo aos Romanos, também diz que a fé vem pelo ouvir da pregação da palavra de Deus. Esses dias, conversando com um amigo meu, eu comentei com ele do quão importante estava sendo a volta às Escrituras. Que as pessoas hoje em dia precisavam retornar à palavra de Deus e ler a Bíblia. E aí ele disse assim, sim, a leitura, e aí ele acrescentou, e a interpretação correta da Escritura. Exatamente. Precisamos ler e interpretar de forma correta a Escritura para que não surjam as chamadas heresias ou as falsas profecias, baseadas em visões obscuras, visões que Deus não deu e que só confundem e atrapalham a recepção do Evangelho. Precisamos nos ater ao Evangelho, porque é o ouvir da pregação do Evangelho que Deus usa como instrumento para suscitar fé e creiamos na sua misericórdia. Tomemos, então, da sua graça e possamos, então, experimentar da vida que Deus nos dá. Então, a segunda parte desse texto, do versículo 4 ao versículo 9, fala-nos da graça de Deus. O versículo 1 ao versículo 3, do pecado do homem. Quer dizer que, do versículo 4 ao versículo 9, falando-nos da graça, nos mostra que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, a graça é maior do que a minha iniquidade. A graça é maior do que o pecado. Por isso que Jesus tem poder para perdoar o seu pecado e ele pode perdoar o seu pecado. Agora, e a parte final aqui do texto? Versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, a parte final diz assim que nós somos feitura de Deus. Nós somos feituras de Deus primeiro porque Ele é o Criador. O Deus da Bíblia, o Eterno, é o Criador de todas as coisas. Ele trouxe todas as coisas pelo poder da sua palavra e fez o homem com as suas mãos, do barro. Deus criou, mas a criação foi contaminada, corrompida pelo pecado. O homem caiu, foi maculado pelo pecado. Bem, mas a gente leu ainda há pouco que Deus usou de graça e misericórdia para conosco. Sim, onde estava o pecado, Deus usou de graça. Estávamos perdidos e fomos achados, mortos, mas vivificados. E agora ele diz que somos então feitura dele, ou seja, em Cristo nós somos feitos de novo, nós nascemos de novo, somos feitos novas criaturas. Olha que coisa tremenda. Em Cristo nós somos transformados de novo, somos feitos novas criaturas. Pois bem, uma vez que somos novas criaturas, por causa da nossa fé em Cristo, e uma vez, então, tendo a fé em Cristo, agraciados por Deus, feitos novas criaturas, diz aqui o texto que fomos criados, então, em Cristo Jesus para as boas obras.
Ou seja, com qual finalidade fomos nascidos de novo? Fomos feitos novas criaturas, ou feitos de novo. Veja o que encontrei aqui, nesse texto. Fomos feitos novas criaturas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Essa expressão, somos feitura dele, é a mesma ideia de somos obra-prima de Deus, poesia de Deus. E, uma vez feitos em Cristo, por causa da salvação, criados em Cristo para as boas obras. Ou seja, aqui está muito claro que as boas obras não salvam. As boas obras não expiam pecados. As boas obras não me dão méritos diante de Deus para que os meus pecados sejam expiados. Mas elas fazem sentido para um nascido de novo, para uma nova criatura, para os discípulos e discípulas de Jesus. Fomos criados em Cristo para as boas obras, ou seja, há uma finalidade na salvação que recebemos de Jesus. Nós fomos salvos, feitos de novo, novas criaturas, fomos agraciados por Deus com a salvação para adorarmos a Deus, para cultuarmos a Deus, para vivermos para a glória e louvor de Deus. Está claro o texto, fomos feitos para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Assim como Deus nos escolheu de antemão, nos predestinou e nos escolheu antes da fundação do mundo, como está no primeiro capítulo de Efésios, o texto está dizendo que Deus nos predestinou para a salvação, mas para que, uma vez feitos novas criaturas, pudéssemos retornar ao propósito original de Deus, que é o adorarmos para todo sempre. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Então, você tem feito isso? Você primeiro, vamos recordar aqui, em questão da primeira parte desse texto. Você se reconhece pecador? Você se lembra que Jesus te tirou do lamaçal de lama, te lavou, te tirou da perdição e te deu a salvação? Você se lembra disso? Paulo está recordando isso. Segundo, você entende que foi salvo pela graça de Cristo? Que você não merecia ser salvo, mas que Ele te amou com amor eterno e foi até a cruz e derramou seu sangue inocente por você, pecador, e te deu a vida eterna, te deu a salvação, te tornou uma nova criatura. Você reconhece isso? Então, louve, adore, sirva a Jesus. Foi para isso que Ele te criou, foi para isso que Ele te salvou. Foi para isso que Ele te colocou no corpo de Cristo, na igreja, para que você o adore, para que você o ame acima de todas as coisas e para que você o sirva em novidade de vida, o sirva com a sua vida, com os seus dons e talentos, o sirva em todas as áreas da sua vida, não apenas na igreja, mas o sirva no seu trabalho. Você faz o que faz para Cristo. Nisso Ele é adorado, nisso Ele se alegra. Então, você foi feito para as boas obras. Você foi feito nova criatura em Cristo para as boas obras. E as boas obras são essas, aquelas que Deus já tinha preparado desde antes da fundação do mundo. A glória dEle e se alegrar nele. Mas o que mais você pode fazer como obras? A oração, a leitura, o congregar, o contribuir, o ajudar o próximo, o caminhar com aqueles que sofrem, etc. Entre tantas outras coisas. Você já pensou nisso? Você já entregou a sua vida para Jesus? Já foi encontrado por Cristo? Você tem vivido para a glória de Cristo? Só vive para a glória de Cristo quem entende quem era, miserável pecador. Quem agora é salvo pela graça de Cristo. E para o que foi feito? Para glorificar a Deus para todo sempre. Amém? Vamos ouvir mais um cântico, agora com o projeto Sola, e eu retorno para encerrar essa devocional com oração.
Vamos ficar em pé para cantar essa. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. As mulheres
devocional dessa noite. Um abraço aqui para Solange, nossa irmã, que nos ajudou aí compartilhar essa live. Lá de Vazante, Fernandes, o Jonathan, um abraço aqui. Valeu. Também tem que contar o Senhor aqui de Brasília. A sua mãe está bem. Um abraço para Ana Lúcia, lá em Guardamor, para a dona Marilza, né, que eu tinha dito, para o Cláudio Oliveira. Ô Cláudio, Deus te abençoe. Também um abração aqui para Joelma, para Delma, para Sandra, para Verônica e para minha amiguinha Heloína, lá em Patos de Minas. Vamos orar encerrando assim. Mais uma vez, obrigado. Eterno Deus e Pai, seja sobre nós a tua bênção, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia. Deus, que teu Espírito Santo possa nos convencer, ó Deus, da tua palavra, de tal forma, Deus, que não venhamos a fechar os nossos ouvidos à palavra que ouvimos, mas que possamos de forma dócil obedecê-la, Senhor, reconhecidos de quem éramos, de como estávamos perdidos sem Cristo, até que pela graça fomos achados, tirados da escravidão e feitos livres, da morte para a vida. Ó Deus, muito obrigado. E agora, amados irmãos, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre vós permaneça, bem como sobre toda a família da fé, hoje e sempre. Amém. Até mais.